O medo de crescer, a dor do crescer, eu acho que sempre vai existir, Kaysir. Sempre tem. Nunca passa, né? Eu tenho todo dia, não adianta. A gente pergunta, você tem medo de desistir? Você não pensa em desistir? Fala, rapaz, pelo menos uma vez por semana. O médico, ele acha que é Deus e o juiz tem certeza. O ego do médico só perde pro ego do juiz. Exatamente. Porque o do médico é complicado. E eles não sabem que é o inimigo deles, né? Eu te provei isso. Já. Provou. E aí, você saiu de lá quando? E o medo? E a despesa? E pagar? Deixar mais médicos? Eu queria alguém pra dividir despesas comigo pra eu continuar no mais médico pra saber se o negócio ia dar certo. E aí? Viver só de particular, cobrar numa consulta R$500, você tá doido? Isso era muito distante da minha cabeça. Uhum. E aí eu fui e aceitei esse negócio de ser coordenadora, e isso me jogou pra trás. Então, uma coisa, você decidiu fazer algo, você tem que fazer ele bem feito. Não dá pra você ficar dividindo forças. E aí eu já tava ganhando R$15 mil no meu consultório, eu voltei pra uns 10. Por quê? Lá na coordenação dos médicos era algo que me demandava muita energia. Sim. Problema o tempo inteiro. Eu tinha que resolver problema, eu tinha que lidar com o médico. Era médico xingando, era médico fazendo isso, era médico mandando paciente, era reclamação, era coisa judicial. 52 médicos. Toda a parte médica de Valadares ficava na minha mão. Liderar médico é muito difícil. Os médicos têm um ego muito grande. Sim. E eu, com um senso de produtividade muito alto, de querer deixar um legado ali, comecei a trabalhar demais e retroceder no consultório. Até que eu decidi deixar lá. É bonito as pessoas verem e falar assim, agora ela tá lá, tá tudo estabilizado. Eu tive os mesmos medos que você talvez tem hoje. É porque às vezes a gente acha que a gente é diferente. Ah, não, o que acontece comigo vai ser diferente do outro. Não, geralmente os processos, eles são iguais. São as fases. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que sair de lá sozinha, Kaysir, aí minha perna tremeu. Olha, eu passava noite sem dormir. Eu coloquei um implante na época, glória a Deus. Implante hormonal, porque senão eu ia surtar. Porque era um medo muito absurdo. Porque eu tava ganhando no consultório 18, 20 mil reais por mês. Eu tinha feito um projeto de 200 mil. Eu conversei, eu e o Bruno fomos lá. Meu pai tinha montado o consultório para as minhas irmãs. Na época, o meu pai tava pagando algumas coisas e não podia me ajudar como tinha ajudado as minhas irmãs. E aí ele me ajudou com algumas coisas, mas que depois eu ia devolver o dinheiro para ele. E eu tinha feito um orçamento de mais ou menos, com tudo, uns 300 e poucos mil. E no processo eu fui vendo que tinha que ser mais. E aquilo ia me dando um desespero, porque eu tava sozinha. Eu falava assim, tá vendo, se eu tivesse um sócio? Cadê o sócio aqui? Cadê isso? Cadê aquilo? E aí eu aluguei a sala. E o Bruno junto comigo. E o Bruno participando de tudo, né? O Bruno é meu braço direito, esquerdo, minha cabeça. Porque eu sou, né, às vezes a gente se desespera por eu ser sanguínea, e ele, o fleumático estável, ele me faz ver as coisas realmente como elas são, não como elas parecem ser. Eu tinha muito medo. Ah, Lu, você perdeu um medo, né, pra fazer isso. Não, meu filho. Eu fui morrendo de medo. Era cada passo, era uma oração, era uma noite sem dormir, era aquele desespero. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter paciente suficiente pra isso? Como que vai ser? E aí eu comecei a querer colocar as coisas no consultório, assim, de extrema qualidade e excelência. E o negócio ficou muito caro. Só a parte física ficou tipo 600 mil reais. Fora os aparelhos, fora tudo. Então, vamos colocar ali 1 milhão naquele negócio? Que eu não sei nem hoje até como que eu paguei aquilo. Não sei. Não sei mesmo. E se você falar assim, Lu, você tinha quanto na conta? Eu deveria ter uns 100 e poucos mil reais na minha conta quando eu comecei. E o restante, meu filho, me pergunta até hoje não, que tá pago. Com 4 meses de consultório eu tinha pago, mas eu fui com muito medo. Então o consultório, né, já tava lindo, ficou lindo. Vou mostrar as fotinhas aí pra vocês, o consultório ficou lindo, tem as do projeto também. E foi um boom, Kaysir. Outubro vai fazer 5 anos, tem 4 anos e meio, né, 4 anos e 4 meses mais ou menos. E foi um boom de pacientes, de tudo. E foi muito bom, porque eu paguei tudo, mas foi um tirão no pé, porque eu não tinha estrutura nenhuma. Eu cheguei a atender 110 novos pacientes por mês. Eu fazia de atendimento 16 horas por dia. De atendimento. Eu já atendia paciente 6h30 da manhã e saía de lá 11h30 da noite. A primeira vez que você foi no consultório, literalmente, a gente saiu de lá 11 e pouco e saiu, e a hora que ele bateu a porta eu falei assim, ferrou tudo, porque agora eu não sei o que eu vou fazer. Lucimara chorou a consultoria todinha. Foi. Gente, eu tava ganhando muito bem, trabalhando muito. Tinha um negócio que tava errado. É o medo de crescer mais, porque eu tinha crescido e não tava dando certo o tanto que eu queria. Era isso. Não tava organizado. Não tava. Você achou que ia crescer a bagunça. Isso. Aí eu falei assim, Você cobrava quanto na consulta, Luca? Eu lembro que o trem que eu mais batia, não sei, era no preço da consulta. É porque, na verdade, tinha termografia, S-complex, bioimpedância, nutricionista era R$500.
Primeira coisa que eu falei com ela, Era você tem que um aumentar pra atendimento, R$1.000. mais um retorno. Aí que eu falei com ela, você aumentava R$1.000 a consulta. Ela começou a chorar já. E não vou aumentar, não pode. E se eu aumentar, não sei o quê, eu vou perder Vou todos os ficar meus sem... pacientes. É o medo de todo médico. E eu lembro a primeira pergunta que você me fez foi a seguinte. Você falou assim, o que você quer da consultoria? Eu falei assim, olha, eu quero ter uma agenda lotada de 1 ano. Aí você falou assim, beleza, uma agenda lotada de 1 ano. Pra quê? Aí eu fui falei fazendo assim, um monte de pra quê? eu não sabia responder o porquê. Porque eu achava que os grandes profissionais que estavam na minha área tinham tal. Eu nem sabia, talvez teriam uma agenda de 1 ano, porque a gente acha que quem tem sucesso é quem tem agenda de 1 ano. Que aí até que você me perguntou assim, Lu, deixa eu falar aqui uma coisa. Você quer ter uma agenda lotada de 1 ano ou você quer ganhar dinheiro? Você quer ter resultado. E eu falei assim, mas não tem como ser diferente. Pra eu ganhar dinheiro, eu tenho que ter agenda lotada de 1 ano. E você falou, não. O contrário. É o contrário. Quando você falou isso pra mim, eu achei que você tava doido. Eu falei assim, não, ele tá doido, ele tá querendo... Não entende, não sabe nada que ele tá falando. Não sabe nada que ele tá falando. Ele entende da área dele, a medicina, quem entende aqui sou eu. Né? E eu chorei por desespero, porque eu não sabia como aplicar isso. Como que eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais e não vou ter uma agenda lotada de 1 ano? Era coisas assim, tipo assim, pão com durex, entendeu? O cara tá falando nada com nada, esse remédio dele hoje não funcionou, ele tá doido. Era isso que eu pensava, pra mim era inatingível. E aí? Como é que foi? Aí começou o processo. E eu comecei a colocar em prática primeiro os processos. Sim. Só de colocar em prática os processos, eu já perdi cliente. Quando eu coloquei os processos, os meus clientes estavam acostumados com o samba do crioulo doido. Eles mandavam lá. Né? Fazia a coisa que queria. Aí a satisfação da minha equipe era onde? Na sola do meu pé. Porque elas não trabalhavam só pra mim. Elas trabalhavam pros meus clientes. Eles mandavam e desmandavam nelas. Então, se eu não conseguia mandar no negócio, quem mandava era o meu cliente. Sim. Então, quando eu estabeleci os processos, que seria muito melhor pros meus clientes, eu já perdi muito cliente. Sim. Porque eles não quiseram se encaixar. Cliente Porque errado, eu você comecei recebeu. a definir a minha persona. Exato. E eu lembro que eu escrevi a minha persona. Eu comecei a definir a minha persona aí. Né? Hoje a minha persona, ela é totalmente diferente. Sim. Cara, hoje eu atendo as pessoas que querem transformar a vida delas. Eu atendo as pessoas que realmente querem. Elas chegam lá já dispostas. Eu falei, eu sei que eu tenho que fazer isso, doutor. Já sabe de... Já sabem. E aí você me mandou mudar a minha comunicação. Você lembra que você fez a agenda bloqueada pra mim? Pra novos pacientes, pra retorno, pra isso. Se você não tiver aqui um novo paciente, você vai estudar nesse horário. Eu lembro que você falou isso pra mim. E eu fiz isso, isso organizou a minha vida. Porque eu comecei a trabalhar de segunda a sexta de manhã. Não atendi online ainda, porque não podia ter antes da pandemia. E só 2 dias à tarde. Sim. E eu lembro que eu comecei a ganhar, tipo assim, uns R$15 mil já a mais. Separou o salário pra você também, né? Isso, você separou o salário. Separamos reserva de emergência para o instituto, separamos a organização. E organizou meu fiscal. Yes. Fiscal é a parte mais importante. Organizou. Eu não tinha dimensão do que eu estava fazendo e organizou meu fiscal. Então foi um ano de organizar mesmo. Isso já me aumentou a minha lucratividade e me fez trabalhar menos. Sim. E já começou a aumentar meu nível de satisfação dos meus clientes. Sim. Porque eu comecei a definir melhor a minha persona. Foi muito bom, porque eu paguei a reforma da minha casa, eu guardei dinheiro, mas eu já estava... Aquele ano anterior foi fundamental. Kaiser, médico precisa entender de processos. Médico precisa entender de pessoas, gestão. Processos e produtos. Não, pessoas é a primeira coisa. A ordem é essa. Pessoas, processos e produtos. É último lugar é o produto. Então, se eu não tivesse valorizado a minha equipe, criado os processos, eu não teria suportado a pandemia. Por isso que muitos lugares fecharam. Então, eu tinha uma visão diferente do meu negócio. Eu já tinha ele um pouco mais organizado na minha mão. Próximo ano seria para crescer. E eu cresci. Comecei a atender mais pessoas. Eu comecei a ter uma lucratividade melhor. E eu fui organizando. Contratei pessoas, Kaiser, porque às vezes a gente acha que a gente tem que saber fazer a mão de obra. E aí eu comecei a contratar pessoas para isso. Colocar para funcionar aquilo que estava na minha cabeça. Isso foi fantástico, porque eu comecei a ter tempo para ganhar dinheiro. É porque eu só tinha tempo para trabalhar. E isso foi fantástico. Eu comecei a ver as coisas acontecerem, isso é maravilhoso. Eu comecei a ver o nível de satisfação dos meus clientes subirem. Porque foi mudando pro cliente certo. Porque foi mudando pro cliente certo. É o que eu falava, que é o que eu expliquei pra você, eu explico pra todo mundo aquela questão do aquecer, né? Tipo, o processo de qualificação não é um processo de achar o cliente certo, é o processo de excluir o cliente errado. Mandar ele embora, tirar ele do seu negócio. Porque eu sempre falei, eu lembro quando eu falei com você na primeira vez, eu falei assim, Lu, não adianta você fazer a consulta barata se os exames que a pessoa vai ter que fazer vai custar tanto. Aí a pessoa vai vir aqui só pedir os exames, ela não vai conseguir fazer os exames. Isso era frustrante demais pra mim. Elas não vai conseguir fazer os exames e aí ela vai ficar mal. Aí ela ela não vai ficar mal com ela, vai ficar mal com você. Ela vai achar que você você e aí tinha a questão ruim. espiritual também. Mas esse pô de pastor, ele vai fazer isso pra mim, isso me pesava muito.
né? Então é melhor eu fazer o social que eu faço hoje Sim. para as pessoas certas Exatamente. e conseguir entregar o serviço de qualidade para quem eu entrego hoje. O medo de crescer, a dor do crescer, eu acho que sempre vai existir, Kaise. Sempre tem. Nunca passa, né? Eu tenho todo dia, não adianta. A gente pergunta, você tem medo de desistir? Você não pensa em desistir? Fala, rapaz, pelo menos uma vez por semana. E aí, Kaise, de 2020 para 2021, que foi o ano de virada da pandemia, né? Eu cresci 23%. Aí de 2021 para 2022, que foi o pior ano, cresci 117%. Eu já trabalhava só 3 horas e meia por dia. E eu cresci 117%.